Então, hoje comigo, a gente vai ter duas pessoas aqui muito especiais. Uma delas é o Evandro, nosso convidado, e a segunda é a nossa mentora e também idealizadora, a Fabiane Maimone. Então, Fabiane, se apresenta aí para a galera e chama o nosso convidado para entrar no bate-papo também. Oi para todo mundo. Que honra e que felicidade estar aqui com vocês mais uma vez no Papo de Seno 02. Hoje, além de estar acompanhada dessa pessoa chatinha, que é minha coleguinha, que eu amo de paixão, minha fofa, vocês vão ver que ela é muito fofa, gente. Quanto mais essa mulher fala, mais vocês vão ver que ela é fofa. Eu estou aqui com a pessoa, nós estamos aqui, né, com a pessoa mais incrível ainda, um cara que eu particularmente sou muito fã. Acho ele um gênio da negociação, um gênio das conexões. E aí não sou eu que vou falar dele, que vai falar dele é ele mesmo. Evandro, meu querido, Evandro Valentini, vem pra cá, conta pra gente quem é você, boa noite. Boa noite não, que eu não sei que horas vocês estão assistindo, né? Mas chega mais. Poxa, que apresentação, hein? Obrigado, Fabi, obrigado, Amandinha, pelo convite. E que prazer estar aqui com vocês. Papo de Seno, é isso? Papo de Seno. Papo de Seno. Que legal. E aí, amigo, a gente está tão feliz de ter você aqui na nossa casinha. Você sabe que você tem um espaço reservado, cativo, tanto na Da Vinci, como na escola agora, como nos nossos corações. Você que nos acolheu na nossa chegada em São Paulo. Jamais esquecerei das portas que você nos abriu. E é uma felicidade, uma honra imensa estar com você aqui nesse momento pandêmico, louco. Nem me fala. Hoje, um ano, né? Um ano de... Um pouquinho mais de um ano, acho. Hoje é dia 18, um pouquinho mais de um ano. Eu viajei 18 de março, ano passado, para o interior da Bahia, para me clausurar lá. Exatamente 18 de março, exatamente um ano. Estamos fazendo aniversário. Eu acho que eu entrei em home office dia 17 de março, era uma terça-feira. Foi. E hoje, 18 de março, já há mais de um ano, e a gente continua, mas estamos firmes, né? Firmes e fortes. E um prazer estar com vocês aqui. Muito legal. Ai, que felicidade. Prazer é nosso. Eu queria saber da sua trajetória. Você que tem 2 décadas e mais um pouquinho aí de carreira. Conta um pouquinho da sua trajetória para o pessoal que está aqui. Cabelos brancos aqui não enganam, né? Mas a carinha de 15, né, gente? A carinha de 15. Mas já tem 2 décadas e meia aí de história. Conta pra gente. Ainda bem que é só o 3x4 aqui assim, né? Então aí só aparecem os cabelos brancos. São 25 anos. 25 anos no entretenimento e com muito orgulho, assim. Eu sou um entusiasta do setor. 25 anos, eu nasci em 75, né? Então, vou fazer 46 esse ano. Mas eu nasci em 75 e eu tive a grande sorte, eu acho, na minha modesta opinião, de ter vivido uma infância e uma adolescência muito ativa na década de 80 e 90, né? As décadas de 80 e 90 foram décadas muito criativas, muito legais, né? Em todos os sentidos. E eu tive uma infância e uma adolescência muito ativa. Comecei a trabalhar teoricamente cedo, porque eu fiz técnico, né? Eu fiz colégio técnico em edificações, eu quase fui um engenheiro, quase fui um par de vocês aí, talvez. Quase fui um engenheiro, mas acabei ficando só no técnico mesmo de edificações. Aí tive a oportunidade de trabalhar em obras, né? Trabalhei em 2 construtoras, pude descer em tubulão. Eu me arrisquei naquela época, eu era novo ainda, magrinho, eu cabia no tubulão, descia no tubulão de metros. Aí depois eu acabei... mais tarde eu fui estudar administração de empresas na PUC, mas antes disso, eu acho que eu tive na minha carreira a oportunidade, na verdade não na minha carreira, mas na minha vida pessoal, a oportunidade, né, que meus pais me deram, de conhecer Orlando em 92, com 16 anos. E aí eu acho que foi a virada de chave da minha vida pessoal e profissional, porque eu tinha tudo para ser um engenheiro, porque formado... estudando edificações na Federal, né? Sempre fui bom aluno. Então, a tendência é que eu fizesse engenharia civil. Mas aquela viagem em julho de 92 para os parques da Flórida mudaram completamente o meu rumo profissional e minha cabeça no rumo pessoal também. Foi o que forçou eu a começar a estudar línguas. Então, fui estudar inglês, espanhol, né, no Senac Idiomas, na época, todo dia, 1h30 estudando. Estudei bastante, e aí fui fazer administração na PUC. Na realidade, assim, eu queria fazer turismo na época, mas não era muito bem visto naquela época fazer turismo.
Hoje mudou bastante, assim, mas naquela época, na década de 90, fazer turismo não era muito bem visto. Aí eu fiz administração para o choque não ser tão grande, né, de engenharia civil para administração. E a administração acabou servindo para a minha vida no geral, porque acabou utilizando bastante, né, nas áreas que eu trabalhei, em lazer, turismo, entretenimento em geral, nos parques. Então foi uma escolha, acho que acertada naquela época. Mas eu digo sempre que essa viagem para Orlando mudou, porque de lá eu passei a querer trabalhar como guia de turismo. E aí fui fazer os cursos do Ministério do Turismo para ser guia de turismo. Né? Falei, o quê? Eu vou trabalhar em obra? Eu quero fazer isso aqui que o pessoal está fazendo aqui. Né? Eu quero trabalhar com a molecada, com as famílias aqui nos parques de Orlando, deixa a obra para lá, deixa eu ver o que tem que fazer. Aí fui fazer os cursos do Ministério do Turismo, né, para ser guia de turismo, credenciado, e comecei a viajar com grupos em 95, eu tinha ainda 19 anos. Já comecei a guiar os grupos naquela época, né? Muitos brasileiros iam em grupos para lá, eram praticamente 3 operadoras de turismo, eu trabalhava numa dessas 3, e muitos brasileiros, adolescentes, famílias, viajavam para Orlando através dos grupos. E aí eu comecei minha carreira na área, né, de turismo e de lazer. E foi o que me trouxe, as pessoas me perguntam, né, poxa, como que você começou a trabalhar em parque no Brasil? O que me levou a procurar um parque no Brasil foi essa minha carreira lá fora já, como guia, porque eu queria alguma coisa aqui no Brasil que eu pudesse conciliar com essa minha carreira paralela, né, com esse meu hobby, que na realidade era uma atividade complementar. Em alguns momentos ela foi até principal. E aí eu entrei no Parque da Mônica, eu fazia PUC, administração, a maioria dos amigos estavam indo para, na época, Ambev, Brahma, Arthur Andersen, bancos, né? Todo mundo ia de terno e gravata para a faculdade e eu ia de bermuda e camiseta. E aí, o que você faz? Eu guio o grupo na Disney. E aí, até hoje eu me lembro, uma amiga querida, até hoje, viu lá no mural da PUC, olha, Evandro, isso aqui tem a sua cara, Parque da Mônica. Eu falei, o quê? Deixa eu ver o que é isso. Estagiário de vendas no Parque da Mônica. E aí começou a minha carreira em parques, né, em agosto, 20 de agosto de 97. Eu não vou esquecer desse mês de agosto. E aí comecei como estagiário de vendas no parque, e aí o primeiro Parque da Mônica, né, do Eldorado, o parque tinha 3, 4 anos. E aí eu comecei, fiz carreira, aí fiquei estagiando, depois eu virei administrativo, depois eu rodei as áreas do parque, né, manutenção, operações, e voltei para gerenciar o comercial do parque. Então foi assim que eu comecei. E o mais legal de tudo, eu continuava levando os grupos para Orlando nas minhas férias. Então eu conseguia conciliar as férias do parque com os grupos que eu levava para Orlando, né? A maioria das vezes eram grupos em julho, dezembro, janeiro ou outubro, aquela semana de outubro do saco cheio. Então eu sempre conseguia conciliar 15 dias. E assim eu fiquei muitos anos sem férias, né? Nas minhas férias eu levava grupos e eu sempre usei isso para trazer também, guardado as proporções, né? Usava como benchmark, né? Porque eu estava lá visualizando como os visitantes viam os parques, as filas, a operação, como que fazia, alimentos e bebidas. E aí foi assim, eu guiei grupo até 2017, foram 22 anos, de 95 a 2017, eu guiei grupos de adolescentes, de famílias, corporativos, né? E teve uma fase na minha vida que eu acabei fazendo só isso, né? Teve um período que eu morei em Orlando, uns 2 anos eu morei em Orlando, e eu fiquei fazendo só isso. Eu ia para os parques todo dia, coordenando os grupos e guiando os grupos. Então, foi assim que eu entrei no mercado. Aí, do Parque da Mônica, já conciliando, eu fiz carreira, né? Tive uma passagem pela Cinemark também, como regional. Eu cuidava de 12 cinemas da rede. Na época, a Cinemark tinha 50 cinemas. Nós éramos em 4 regionais. Foi uma experiência muito legal na área operacional, né? O volume de pessoas que a Cinemark, os visitantes que a Cinemark recebe, a excelência no atendimento e treinamento. Voltei para o grupo Maurício de Souza Produções, né, na área de licenciamento de entretenimento. Foi aí que a gente se conheceu, né?
E hoje eu assumi a área de novos negócios da Rinaldi Produções, e é a detentora da marca do Patati Patatá, né? Então, basicamente, assim, em pouco tempo, basicamente foi assim que eu cheguei até aqui, assim, né? Começando como guia de turismo. Quer dizer, começou lá, né, na viagem com 16 anos, quando eu descobri o que eram os parques lá em Orlando, os parques da Flórida, e essa viagem foi inesquecível. De lá para cá, eu tenho a oportunidade e o privilégio de poder estar sempre visitando os parques de Orlando, da Flórida, de outros lugares também. Então, acho que foi ali que a sementinha foi plantada, o sangue correu ali. Te fisgou. Falando um pouco sobre isso, assim, só de ouvir sua trajetória, já dá para saber que você é um cara apaixonado por entretenimento, né? Então, tudo está muito relacionado a entretenimento. E a gente que trabalha com cenografia, com eventos, com marcas que trabalham com isso, a gente sabe que na pandemia a gente teve uma mudança brusca, né? A gente que está meio que acostumado a trabalhar com aglomeração, com esse tipo de evento, com esse tipo de cenário, a gente teve que se reinventar. E você também teve que se reinventar um pouco sobre isso, né? Tanto como a parte de planejamento, como a parte estratégica, né, da empresa que você está tocando hoje em dia. Conta pra gente um pouquinho, assim, um pouco das estratégias, como vocês conseguiram desenvolver estratégias para lidar com isso, né? E continuar trabalhando a marca. Você imagina, né? Assim, eu acabei de vida normal, eu tive 15 dias de nova empresa, porque eu assumi a área de novos negócios da Rinaldi dia 2 de março, e dia 17 de março nós estávamos em casa, né, em home office. Eu tive a oportunidade de fazer algumas visitas, fomos ao Rio de Janeiro, na estreia do circo no Rio, e logo na sequência tudo fechou, viemos para casa, e eu sinto muito falta dos eventos, né, assim, eu como sou responsável por desenvolver novos negócios, então eu participo muito de feiras, congressos, simpósios, visitas. O pessoal, para mim, é muito importante, né? Esse contato presencial, esse contato pessoal é muito importante. Mas a gente se virou aqui, né? WhatsApp, Zoom, Meet e muitos encontros. Hoje eu diria assim, a gente está talvez numa situação mais delicada do que há um ano atrás, mas hoje todo mundo sabe o que se trata a pandemia, né? Há um ano atrás, quando começou, era muito desconhecido ainda, né? O que era? A gente sabia que era alguma coisa delicada, mas a gente não sabia exatamente o que era. Então, há um ano atrás, eu acho que eu estava mais apreensivo, acho que todos estávamos mais apreensivos, né? Hoje a gente sabe com que a gente está lidando, é muito sério. Eu acho que é a crise mais séria que eu enfrento pessoalmente, assim, no lado pessoal e profissional, acho que muitos, né? Sim. Talvez seja a crise mundial mais séria que a gente... Eu já passei por algumas, tá? Assim, né? Quando eu trabalhava no turismo, os atentados, né? Principalmente os atentados americanos e outras questões, mas eu acho que essa realmente não tem nada que se compara. E a gente está... Assim, o WhatsApp, eu vou dizer que hoje é a minha principal ferramenta de trabalho. Eu trabalho muito com o WhatsApp, e as reuniões virtuais, né? A gente tenta manter o contato com todo mundo, né? Mas sinto muito falta, muita falta de encontrar, assim. Eu tive a oportunidade de ir numa feira de brinquedos logo no comecinho de março, foi a última feira que eu fui, a Brinque, aqui em São Paulo, conhecendo já gente nova, né, do Patati Patatá e licenciados e tudo mais, e logo na sequência, todo mundo em casa. Então, mas a gente pode se reinventar assim, junto com a equipe, né, junto com todo mundo, conhecendo a nova marca, a gente pôde ser pioneiro na entrega do drive-in, né, do Allianz Parque. Allianz Parque é o grande equipamento de shows do Brasil, né, se não da América Latina, e a gente pôde fazer duas sessões lotadas em julho, com o drive-in dentro do Allianz Parque, né? Então, assim, fizemos uma live, o sábado não tinha live, no domingo tinha live, né, pelo YouTube. Antes disso também fizemos uma live no YouTube, podendo fazer uma campanha para a CUFA e para a ONU, né, com a associação
WFP, que é o Programa Mundial contra a Fome. Então, assim, acho que todos tivemos que nos reinventar, né? E acho que o drive-in, que depois a gente conseguiu ainda fazer 15 cidades, né? Depois de São Paulo, depois dessa exposição em São Paulo, a gente ainda fez 15 cidades, conseguiu fazer uma tour com o drive-in, né? Show drive-in, que era a única opção na época, né? E foi um espetáculo, né? Foi uma saída pela tangente, só que acabou virando um espetáculo, né? Eu imagino que o planejamento tenha sido muito planejamento semelhante ao de um espetáculo. Foi sim. Foi assim, só o fato de você fazer um show no Allianz Parque já é para poucos, né? Assim, acho que poucos artistas têm essa oportunidade de fazer. E eu fui como espectador, né? Então, entrar de carro dentro da arena, mesmo sendo corintiano, foi uma emoção bem uma emoção bem legal. Aliás, tem um fato muito curioso, né? O meu presidente, o Igor, filho do Rinaldi Faria, que é o criador, pediu a noiva em casamento. Ele corintiano, ela palmeirense. E aí isso acabou indo para o Globo Esporte e para o SP1, assim. Eles vão casar esse ano e o pedido de casamento foi lá no Allianz, no show do Patati Patatá. Então isso vai ficar marcado para a história, né? Da empresa, da dupla e deles também. E na minha também. Nós casamos uma corintiana também. Faz uns 3 anos, a gente entrou com altar de casamento para o Caldeirão. Eu lembro. Era uma corintiana. Era do Corinthians, né? Eu lembro. No Itaquerão. No intervalo, a gente entrou correndo com aquele palco louco, 4 minutos para montar. Quantas pessoas envolvidas para montar em 15 minutos um palco? 30 pessoas. Eram 4 saídas, eram 15 em cada boca, assim, cada um coordenando as saídas, mas... Meio que o intervalo do Super Bowl, né? Quase que o intervalo do Super Bowl. Muito bom. Você falou muito da Disney, assim. A Disney encanta os olhos de qualquer pessoa que é apaixonada pela área da cenografia, né? Na hora que você entra num parque da Disney, você fica enlouquecida. Pra gente que é apaixonado por essa área, principalmente. Tem algum segredo, você que tem milhões de anos lá dentro, tem algum segredo, assim, que a Disney... É muito diferente que o Brasil, você olha assim e fala que o Brasil chegar nisso aqui da Disney vai ter um caminho longo pela frente ainda. Não dá para comparar, né, Fabi? Assim, mas eu acho que o primor da Disney vem no storytelling. Assim. Eles são muito certeiros no storytelling, né? Então, eles estão sempre contando uma história. Então, acho que daí vem o primor. E nessa área de cenografia, nessa área de criação, produção e construção de áreas temáticas e parques, eles têm uma área interna, né, que são os Imagineerings, né, é uma empresa, um braço à parte. Os Imagineerings trabalham só pensando em atrações novas e com prazo, né, e com budget, coisa que pra gente aqui, às vezes, a gente até tem o budget, mas não tem o prazo. Aí, quando eu tenho o prazo, não tem o budget. E, às vezes, não tem os dois. Então, assim... É tudo, né? Então, eu acho que assim, eu acho que a companhia Disney, né, desde sempre, o storytelling sempre foi o ponto alto. Assim, acho que tudo que eles fazem, e a gente usa isso como benchmark, né? Eu acho que eu sempre usei contar histórias. Eu acho que a nossa vida pessoal, profissional, se a gente contar histórias, eu acho que a gente consegue envolver a audiência, envolver o público e entregar uma experiência legal. Então, acho que o storytelling deles sempre me chamou a atenção. E não só a Disney, tá? Eu acho que assim, a Universal faz muito bem também, outros fazem muito bem, né? Você pega hoje a área do Avatar, por exemplo, no Animal Kingdom, né? Uma baita área, a área do Harry Potter nos parques da Universal, agora Star Wars lá no Hollywood Studios, quer dizer, não só a Disney, eu acho que tem outros players também, e a Universal vem desenvolvendo também muito bem. Eles também têm uma área criativa dentro da Universal que vive pensando e criando novas atrações. Então, tem muitas boas referências, né, mundiais, e aqui no Brasil também. Tem gente muito boa fazendo isso no Brasil. Você sabe se a construção das atrações da Disney é feita lá dentro? Ou como é que você tem algum conhecimento com relação a isso? A execução cenográfica? Assim, a parte do Imagineering, sim, né? Aí é um grupo que vive pensando
quais atrações, né, os materiais. Agora, os equipamentos, isso você tem que envolver terceiros, né? Você envolve os fornecedores de simulador, os fornecedores de montanha-russa, e aí você tem que envolver terceiros. Agora, toda a parte de criação, aí é dentro com os Imagineerings, né? E talvez se a gente fosse traduzir, seria os engenheiros de imaginação, alguma coisa assim, né? É um termo criado por eles, mas acho que seria algo nesse sentido, né? Quem está pensando e imaginando as atrações. E os principais fornecedores mundiais, né? Então, montanha-russa, Vekoma, Intamin, né? Então, os principais fornecedores mundiais suíços, europeus, quer dizer, não que a Suíça não esteja na Europa, né? Os europeus, os principais fornecedores mundiais acabam trabalhando com os parques da Disney, da Universal. Mas a parte criativa é interna, tanto Universal quanto Disney, se eu não estou enganado, ambos têm as áreas criativas de engenharia, arquitetura, cenografia e tudo mais. Pelo que a gente estava conversando e pelo que a gente já se conhece, né? Você já teve experiência com diversos tipos de formatos. Então, assim, você acabou de falar do drive-thru. A gente sabe que você teve envolvido também com pracinha temática, com espetáculo para teatro, com evento para shopping, sabe? Com todo tipo de instalação. Eu queria saber, assim, com relação à cenografia, você acha que é muito diferente, assim, um projeto cenográfico, vamos supor, para uma peça de teatro, de um projeto cenográfico para uma pracinha temática? O que é que você destacaria, assim, dos formatos? O que é que você acha que tem de especial de um para o outro? Amanda, eu acho que, assim, pensando na visão do cliente, na visão do público, né, acho que a grande diferença está aí, porque na cenografia, o que os olhos do público acabam vendo, né? Eu acho que, assim, eu sempre falo, na televisão, você tem como fazer tapadeira, né? Cinema, televisão, vocês conhecem isso melhor do que eu. Eu estou conhecendo um pouco de televisão agora, né? Porque no grupo a gente tem uma TV. Mas, assim, você faz numa televisão, você tem tapadeira, você põe esparadrapo atrás do figurino, né? O teatro, você ainda tem uma condição, porque você tem as coxias que te escondem ali, né? O público não tem a visão lateral, você tem só a visão ali da frente. O parque, os espaços temáticos em shopping, talvez esse seja um dos mais delicados, tá? Porque as grandes redes de shopping são muito exigentes, né? E devem ser mesmo, porque a segurança tem que estar sempre em primeiro lugar, mas eles querem um evento sempre novo, né? E a gente sabe que essa é uma dificuldade quando você trata de logística no Brasil. Você vai tirar um evento de São Paulo e vai levar para Manaus, seria mais fácil atravessar um continente, né? Talvez seja mais fácil levar para Angola do que para Manaus. Mas eu acho que é muito isso, a visão do público, o que o público enxerga, né? E aí está a dificuldade quando a gente chega para fazer um parque. Porque um parque, você não tem a possibilidade da tapadeira, da coxia, né? Você tem uma interação, e o espaço temático de shopping também, porque ele está, às vezes, na praça central do shopping, com visão de cima, visão dos lados, acesso 360, né? Acesso por todos os lados. Então, você não tem nenhum canto cego, você não tem onde encostar uma parede, né? Você não tem uma coxia. E o parque é a mesma coisa, né? O fluxo de pessoas de um parque. O Magic Kingdom, que é o parque mais visitado do mundo, recebe 20 milhões de pessoas no ano, né? Então, assim, e a interação que um parque exige da cenografia é muito maior do que o cinema. O cinema é quase nenhum. O cinema interage com a tela e o ator interage, né? No teatro, eu tô aqui no auditório e o ator que interage lá com o cenário, né? Eu tenho uma visão distante. O espaço temático tá todo mundo interagindo ali, né? De cima, de baixo, né? Até às vezes mais do que o parque, porque o parque às vezes você não tem a visão de cima, né? É que hoje tem os drones que entregam a visão de cima, mas, né, os parques outdoors você tem os drones que entregam a visão de cima, que tem que estar bonito também. Mas eu diria que acho que a grande diferença é a visão, o que o público acaba vendo, né? E a proximidade, o nível de interação que você tem. Acho que essa é a maior dificuldade e a maior diferença entre uma área e outra. E o drive-in, que você comentou, o palco era gigantesco. Dentro do Allianz Parque, o inflável foi bem. Talvez o inflável não ficasse legal dentro de um teatro, né? Teria que ter alguma coisa. Mas lá no drive-in, você dentro de um carro, o palco grande, os infláveis
né, funcionaram bem. Então, assim, eu faço essa relação, eu acho que a proximidade do público e o que o público está vendo, qual é a visão do público, né? Então, a Disney usa muito perspectiva forçada, né? O castelo do Magic Kingdom parece ser muito maior do que ele é, porque eles usam uma perspectiva forçada, que fala, eu acho, né? Você vai aumentando, diminuindo, e aí você tem a impressão que o castelo é maior, e assim com outras atrações também. Acho que talvez essa seja a maior. Eu concordo totalmente, assim. Não, respondeu, eu concordo totalmente. Só queria ressaltar que, assim, pra gente, né, que já trabalhou com pracinha, com TV, com todo esse tipo de formato, eu acho que é muito isso, de você ter o storytelling, conseguir manter o storytelling, só que prestar atenção no formato, na interação. Porque é aí que vem a inteligência, eu acho, não só da cenografia, mas da cenotecnia, né? Porque às vezes você chega lá com a ideia, eu quero um castelo, e a cenotecnia vem por trás para dizer assim, cara, é melhor um castelo inflável do que um castelo de MDF. Ou então, se tu vai fazer uma pracinha lá temática, né, uma pracinha de uma Páscoa, e fala, então, poxa, é melhor a gente fazer uma estrutura lá de MDF pintado do que de lona, que a criança vai chegar lá, vai esfregar, vai rasgar. Eu acho que é muito desses truques, né, que a gente tem Agora, por exemplo, o inflável dentro do teatro tem que tomar cuidado, às vezes, porque o barulho do motor pode interferir. Sim, lá no estádio, o barulho do motor não é perceptível. Então, tem muito detalhe, né? No shopping também, às vezes o barulho do motor de um inflável, os lojistas podem reclamar. Num parque, é difícil você usar inflável, né? Se você não estiver separado. Eu diria que de todos, vou puxar a sardinha mais para o meu lado, o parque é o mais complexo. Eu acho que recebe mais gente. Nossa! Recebe mais gente, o fluxo é maior, a interação é maior, né? Talvez seja um dos mais complexos. Não que os outros não sejam. Não, mas assim, porque ela durabilidade também, né? A durabilidade de um parque, ele tem que estar pronto para durar 10 anos. Os brinquedos têm que estar prontos para poder durar 5, 10 anos. Sem falar com a questão da segurança, né? Tem que ter toda aquela questão de normas, de ABNT, que isso também é uma coisa complicada, né? Mas aí a gente tem uma questão muito relevante também quando vocês falam isso, e eu estou negociando o parque nesse momento, e negociei o Parque da Mônica e tudo mais. Existe o material que é adequado e o material que o budget permite pagar. Eu falei lá atrás em relação ao budget, né? Isso aí é uma coisa... Isso no parque sempre foi uma questão, porque todo mundo sabe qual é o material que tem uma durabilidade para parque. Só que esse material é um material caro, então precisa se viabilizar de alguma maneira. Então, óbvio que o parque, quando o material não é o adequado, a manutenção tem que chegar junto ali sempre. Se você entrar no Parque da Mônica de São Paulo hoje, ele está absolutamente impecável. O material não foi 100% o que deveria ter sido, mas o investimento em manutenção lá é muito bem feito. Então, o Fábio que faz a manutenção lá... Tem 5 anos de operação e já recebeu mais de 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas. 5 anos, né? O novo Mônica abriu dia 4 de julho. Julho de 15, né? Então, está um ano fechado. Você vê a situação que a gente está, né? Tanto o Mônica de São Paulo quanto o Kidzania estão fechados há um ano. Mas, sim, concordo com você. Desses, assim, tem uma complexidade em relação à cenografia, porque no cinema, na TV, às vezes você tem uma semana de gravação, um mês, você vai descartar aquele material, né? Joga fora, na hora que termina de gravação. Evento de feira, evento você joga fora. Agora, tem a complexidade também, por exemplo, dos eventos, dos espaços temáticos em shoppings, que é a logística, né? Monta, desmonta, monta, desmonta e viaja, monta, desmonta e viaja. Isso não acontece num parque. O teatro é a mesma coisa, monta, desmonta, muita gente encena, e a cenotécnica em teatro é mais utilizada, né, Amandinha? Assim, acho que a parte, você tem grandes cenários, o Fantasma da Ópera tem um lustre que, meu Deus, né? Então, assim, eu acho que todos têm um grau de complexidade e às vezes diferentes, né? Mas eu ainda acredito que, assim, para a experiência, é o que o público está vendo, né? A percepção do público e o nível de interação que ele tem com aquela peça cenográfica, com aquela cenografia, com aquela atração. Você que sempre foi um grande negociador de eventos de shopping, e na época que a gente se conheceu, você estava, acho que no auge dessa negociação, né, que envolvia as pracinhas da Maurício, né? Foram muitas pracinhas e muitas ao mesmo tempo. Eu lembro que a gente chegou a montar 15 pracinhas simultâneas, na época era uma loucura total. Do ponto de vista da negociação, que é muito a minha área, né, que é essa área comercial, quando você se compromete com o shopping, como é
conduzir esse atendimento dentro da sua estrutura que lhe respalda? Por exemplo, você fechou, tem a pracinha temática lá, o Maurício tinha a oficina de artes na época, fechou, a oficina construía e isso era montado. Mas do ponto de vista do seu fluxo de trabalho, a hora que você... Guatemi aqui, a pracinha esporte está fechada. Como é que você conduzia isso internamente dentro da empresa? Como é que funcionava? Tinha uma boa equipe, né? Você deve ter conhecido, acho que parte da equipe. Tinha na época, eu não sei exatamente quantas pessoas, mas tinha uma oficina de artes, né? Que fazia toda a parte cenográfica, montagem, desmontagem, logística. Tinham 2 pessoas que trabalhavam diretamente comigo, que faziam todo esse agendamento. E, assim, o mais complexo, eu sempre foi, e era uma premissa nossa, prazo de entrega. Combinou, tem que entregar, né? A única exceção era se tinha alguma questão de segurança, né? A segurança sempre em primeiro lugar, mas o prazo de entrega era sempre a meta. Combinou aquela data, tem que entregar. E aí tinha todo um processo interno da equipe que montava, desmontava, e foi o que você falou, muito sazonal esse negócio, né? Porque eu me lembro, se eu me lembrar tudo de cabeça aqui, mas eu me lembro assim que julho, janeiro, outubro, né? Férias de julho, janeiro, outubro, dezembro, e tinha alguma coisa de Páscoa, de Natal, e a época de Páscoa um pouquinho menos, mas assim, julho, todos os eventos saíam, outubro, todos os eventos saíam, e janeiro também, todos os eventos saíam. E as montagens eram muito próximas, né? Porque o shopping queria de 1 a 31, né, de julho. Então, tinha todo esse trabalho da equipe da oficina, da equipe interna lá de produção para alinhar. E a premissa 1 era o prazo. Combinou, tem que entregar, né? A única exceção era se tinha alguma questão de segurança, que às vezes acontecia, né? Ou um laudo que não saía na... Porto Alegre sempre foi uma praça mais complicada de sair os laudos, né? Eu lembro, assim, de cabeça que Porto Alegre, o bombeiro de Porto Alegre sempre foi muito exigente, e tem que ser mesmo, né? E uma rede um pouco mais exigente que a outra, mas tudo pela segurança e pela qualidade na entrega. Porque o shopping, quando contrata um espaço temático desse, Fabi e Amanda, eles querem um novo, né? E a gente sabe que não é sempre novo, né? Você passa por uma manutenção, né? Nem sempre é a primeira locação, né? A primeira locação do evento. Então, a oficina tinha que trabalhar para entregar sempre novo. Então, tinha também o prazo. E vocês fizeram isso por um tempo, né? Fizemos. Quando teve a transição, vocês fizeram isso por um tempo. E foi uma época muito, muito legal. Acho que foi uma época que foi muito boa, assim. Para quem não sabe, a gente assumiu a oficina de artes, né? Quando a gente veio fazer o Parque da Mônica de São Paulo, a gente assumiu a oficina de artes da Maurício de Souza e aí juntou as 2 equipes. Era a equipe da Bahia com a equipe de São Paulo e nossas equipes juntas construíram o Parque da Mônica. Tanto que até hoje a nossa equipe, ela é metá. Ela tem uma turma que ainda é da oficina, 6 anos depois, a gente continua com uma galerinha da oficina. A pintura artística, eu sempre vejo, às vezes, todo mundo artístico, o Júnior e o time dele pintando lá assim, né? Com aquele a mãozinha assim, eu acho muito chique, porque põe o bracinho assim, olha isso, um dia eu vou fazer isso. A gente brinca que lá não tem Mônica de parede de creche, né? Que a Mônica de lá é a Mônica oficial da Maurício. Legal. Eu tenho um carinho muito especial, né? Foram quase 20 anos se eu somar os 2 períodos, né? Foram 11 anos de parque, que foi uma escola para mim, e tenho amigos até hoje, né? Em várias áreas, em várias empresas, em várias áreas do entretenimento ou não. Foram 11 anos de carreira, porque eu comecei como estagiário e deixei como gerente comercial, então eu acabei fazendo carreira lá, né? Onde eu conheci muita gente do setor na década de 90, final da década de 90, anos 2000, tudo mais. E agora, nessa última passagem, eu fiquei 8 anos e pouquinho, acho. Então, deu quase 20 anos, 19 anos trabalhando com a turma. Foi muito gratificante, assim, muito,
Muito e viajando legal. Bastante, né? Dos 60 anos de turma, eu participei quase 20, quase um terço, então foi legal. Sim. Já que você tocou nesse assunto do desafio, eu acho que talvez, não sei se você concorda, talvez esse seria o maior desafio, né? Para quem trabalha com entretenimento, com cenografia, seria o prazo. Ou você acha que tem um desafio que é maior ainda do que o prazo? O prazo de entrega, mas é que assim, o prazo de entrega está muito relacionado ao planejamento e ao budget também, né, Amanda? Porque assim, eu acho que o maior desafio não sou eu quem faço a cenografia, né? Eu sempre estou intermediando entre o parceiro e todas as outras áreas, vamos dizer assim. Eu acho que o maior desafio, talvez, e acho que uma das habilidades que, modéstia à parte, eu tenho, é você conseguir alinhar as expectativas, né? Porque todo projeto tem uma expectativa muito alta, né? O cliente ou interna da marca, né? E a realidade, às vezes, está longe, porque a gente não tem o prazo. Acho que vocês lembram do case Parque da Mônica, foram 4 meses de execução, né? A Xuxa fechou dia 28 de fevereiro e a Mônica abriu dia 4 de julho para convidados e 5 de julho para o público. Então, assim, foram 4 meses de execução. Então, assim, eu acho que você conseguir alinhar a expectativa com realidade dentro de um budget, dentro de um orçamento que seja viável economicamente, né? Que respeite o fluxo de caixa da empresa. Acho que talvez esse seja uma habilidade que eu fui desenvolvendo ao longo dos anos. Mas o prazo é sempre complicado, porque também o cliente, às vezes, não pede ele já te pede fora do prazo, né? Porque assim, quando você quer fazer? É para o ano que vem? Não, é para esse ano. Plural, né? E aí a gente para viabilizar, porque sempre são bons negócios, né? Você também você tem que avaliar as oportunidades, né? Eu não sou de perder oportunidade, não. Então, exato. A gente sempre tenta não mesmo, avaliar, né? A gente não perde oportunidade, né? Eu acho que são tão poucas, o mercado é tão restrito e a gente não pode tentar viabilizar. Às vezes não é possível, às vezes você não consegue viabilizar, mas o prazo, eu concordo com você, o prazo é uma delas, mas acho que esse alinhamento de expectativa e realidade é importante também. E Fabi concorda, porque Fabiane vive falando lá que não adianta você chegar com a grana de comprar um Fusca e sair da concessionária querendo levar uma Ferrari, né? Eu acho que é isso que a pessoa tem que estar consciente. Mas os briefings, assim, eu já fui briefado por muita agência, né? Por cliente grande, pequeno, médio. Às vezes o briefing é interno, quer dizer, tem de tudo, né? E a gente sabe, a gente aprende muito também, às vezes a gente não sabe. Eu estou aprendendo muito nesse ano. Esse ano com o Patati Patatá tem sido um ano de muito aprendizado. Assim, agora o grupo tem televisão, né? É diferente porque a gente vem da música, né? O Patati Patatá vem da música. Teve 2 anos de carrossel animado no SBT, ganhador de 2 troféus em imprensa. É diferente, né? Então, assim, eu tenho aprendido muito também nessa parte do YouTube. São 150 milhões de views por mês. É um negócio louco, assim. Então, a vida é um aprendizado. A gente vive aprendendo. Eu aprendo desde lá dos meus 16 anos, quando eu fui para Orlando. Eu venho aprendendo. Toda viagem, toda visita a Orlando, a outros locais aí com entretenimento, é sempre um aprendizado. Toda troca, essa troca que a gente está tendo aqui, eu estou aprendendo cenografia. Eu não sou especialista em cenografia, né? Esse papo de cenô aqui, eu tô de coadjuvante. Vocês são os especialistas aí em cenografia. Eu vivenciei bastante tempo com vocês, inclusive, né? Alguns projetos com vocês e com outras empresas também. Mas a gente vive aprendendo, né? A gente aprende todo dia. Deixa eu te falar uma coisa. Para mim, sempre falei isso, falei isso várias vezes. Para mim, você é um especialista em conectar pessoas e oportunidades. Sempre falei isso. Acho que você é o cara que olha uma pessoa e volta e meia você está no meu Instagram ali e fala: tem isso aqui apareceu, isso aqui surgiu. Eu acho muito fantástico, como se você tivesse um radar ligado assim, ó. Isso é a cara de isso é a cara da Davi, isso é a cara de não sei quem. Você sempre está com isso muito aceso, é muito aguçado isso em você. Isso é um dom ou isso é um treino? Isso é consciente? Você faz isso de maneira consciente ou, sei lá, é algum dom que você tem? Fabi, eu sou antenado, assim, eu sou
Eu tenho 45 anos, mas eu não largo a rede social. O negócio... Na hora que você soube, a gente fala, todo mundo, Vânia, Karine... Não, às vezes eu dou uma sumida que a gente precisa fazer um detox, né? Mas eu acho que, assim, eu sempre gostei dessa questão de conectar. Eu acho que, assim, a minha maior universidade foi ter guiado grupos por 22 anos, né? Porque foi muita gente, assim, que eu acabei guiando, então você acaba conhecendo muita gente. E desde moleque eu me envolvo nessas coisas, assim, porque, assim, tive a vida muito ativa na infância e na adolescência, tive a oportunidade de frequentar um clube social aqui onde eu morava, que eu ia no clube de terça a domingo, só não ia na segunda porque o clube estava fechado, e aí eu era o promotor da domingueira, e aí quando eu fui para a faculdade, eu era da comissão de formatura, então eu sempre estive envolvido, assim, na parte social das coisas, né? Hoje aqui no prédio eu participo muito não sou síndico nem do conselho, mas participo muito, né, dos grupos aqui para a gente fazer. A gente tem uma turma aqui que faz churrasco toda quarta-feira já, desde 2014. Então, assim, eu sempre estive envolvido socialmente, tanto com o pessoal do trabalho, da escola, do clube, da vizinhança, da família. Então, eu acho que isso é gostar de fazer, assim, eu gosto, né? Eu gosto, se tem um karaokê, eu vou lá e quero cantar, eu não fico na plateia, então, assim, acho que eu gosto. Quando você gosta de estar com pessoas, por isso que esse momento, esse um ano tem sido muito difícil para mim, porque não pode aglomerar, não pode encontrar, não pode ir em evento, né? Não, então, além das redes sociais, né, que eu fico que nem doido aí, seguindo 7.500 contas no Instagram e 5.000 contas no Twitter e as outras, até TikTok eu tenho. Eu não sou TikToker, mas eu tenho Gente, TikTok. dá um endereço do Valentini, vamos lá. E tem muita coisa legal no TikTok, viu? Assim, vamos deixar o arroba dele aqui embaixo, viu? Todas as redes. Mas eu acho que da onde eu busco mais referências é do Instagram mesmo, assim, o Instagram e o Twitter. O Twitter é que eu mais até gosto de navegar. Mas as associações também, né, do segmento, assim, a Global, que é a IAPA, de parques e atrações globais, e a Dibra e o Sindepat aqui no Brasil, né, são 3 associações que a gente tem muitos amigos, e a IAPA é a mais legal porque a feira é em Orlando, né, então que propicia a gente, todo mês de novembro, dar um pulinho em Orlando, já são, acho que 7 edições que eu participo. Mas a Dibra e Sindepat aqui no Brasil também, com os eventos, com os summits, com os workshops, com os webinars, acho que referência vem daí, né, das redes, dos parques que eu visito aqui no Brasil e fora do Brasil, e das associações, com certeza. A gente está chegando ao final, infelizmente, nosso tempo está se acabando. Na pandemia a gente podia ficar falando 10 horas, né? Assim, acho justo. Eu acho justo. 8 da noite, agora a gente podia, 8, 9 da noite, abrir a gente podia cerveja, até meia-noite. A gente podia abrir uma cerveja. A gente desliga aqui. Emenda com happy hour. Olha que bebida aqui é o que mais tem, viu? Não vou nem dizer cadê que eu botei os livros ali atrás para parecer que eu não sou pinguça, que eu sou uma pessoa estudiosa, mas quero a bebida até umas horas. Não, aqui é só água, eu estou tomando água. Nessa caneca preta aí é você que está dizendo, né? Jamais saberemos. É da garganta, né? Tomar água. Evandro, qual foi a maior realização da sua carreira? Assim? Do que é que você mais se orgulha na sua carreira? Continuar no segmento, né? 25 anos, acho que ter a oportunidade de continuar, ter um baita de um desafio agora que abriu o Parque Patati Patatá, e a gente vai abrir. Mas eu acho que, assim, nesses 25 anos, poder ter o contato com quem eu trabalhei, né, as empresas que eu passei, né, no lado profissional. E acho que no lado pessoal, o mais legal é que eu tenho em casa 2 parqueiras, né? A minha esposa, 21 anos que a gente está junto, eu conheci ela no Parque da Mônica, de Eldorado, ela trabalhou 9 anos lá, eu trabalhei 11, a gente se conheceu. Temos uma filha de 15, e as 2 são parqueiras, então, assim, eu não preciso nem discutir. Às vezes, eu peço para ir para a praia, porque nas férias elas querem ir para parque, então, normalmente, nas férias, a gente viaja, a gente tem a oportunidade de viajar para fora, e quando tem essa oportunidade, a gente vai para parques. Então, recentemente, a gente foi no parque da Hershey, no American Dream também, que é um parque novo da Nickelodeon. Há uns anos atrás, a gente foi para o parque da Warner, lá em Abu Dhabi. Então, a Disney, Flórida, a gente tem
mesmo nas férias, eu acabo buscando referências, né? E muito por elas. Eu acho que essa minha paixão por parques, assim, eu consegui transferir para elas. E hoje elas são também fãs de parques e me acompanham. A Giovana, minha filha, foi por muitos anos a palavra não é muito bonita, né? Cobaia, mas assim, né? Criança, assim, eu consumo muito entretenimento, né? Tanto cinema quanto parque, entretenimento em geral, eu consumo muito com elas, né? Então, acho que talvez essa seja a maior realização. Acho que é isso, de poder continuar no segmento, né? Ter muitos amigos nesses 25 anos e ter trazido isso para dentro de casa, né? Para a família, para a esposa e para a filha. E espero mais 25 anos, né? Acho que 50 anos seria bom, né? Acho que assim, espero poder mais 25 anos agora com essa nova fase, com essa nova turma, né? O Parque do Patati Patatá vem aí. Legal. Antes de encerrar, Evandro, deixa para a galera, assim, principalmente quem é novo, quem está começando agora na área, se você pudesse dar um conselho para essa galera que está começando, é a nova geração, quem tem interesse em trabalhar com entretenimento, quem tem interesse em trabalhar com cenografia, com negociação, o que é que você deixaria de conselho aí? Estudar bastante, né? Consumir bastante entretenimento, porque assim, você negociar, como você tem que passar a verdade, eu sempre gostei muito disso, né? De passar a verdade. Então, se você conhece, se você consome, se você sabe do que você está falando, negociando, você vai passar a verdade, né? E aí não tem segredo, porque aí pode acontecer alguma coisa de errado, mas foi verdade, então você vai consertar. Eu acho que é estudar, buscar referências, né? Eu sei, se você tiver a oportunidade de visitar parques no Brasil e fora do Brasil, mas hoje o Google Earth leva a gente para qualquer lugar, né? Quando eu visito os parques pelo Google, né? Busco referências pelo Google, monto briefings pelo Google. As redes sociais nos permite isso também, né? Mas acho que é isso, estudar bastante, pesquisar bastante, consumir bastante entretenimento, né? Porque isso é importante. Mesmo assim, quem vende suco de laranja tem que tomar suco de laranja. Como que você vai vender suco de laranja se você não toma suco de laranja? Como você vai falar se o gosto do suco de laranja se você nem tomou, né? Então, eu acho que assim, vai lá, consome, né? E quanto mais você consumir, mais... O mercado no Brasil é pequeno, né? Então, você vai conhecer as pessoas, você vai nos eventos. Acho que não é tão difícil entrar no mercado de parques no Brasil. E indo para a cenografia, que é até um pouco mais aberto, né? Mas o mercado de parques no Brasil é pequeno, então os eventos a gente sempre encontra as mesmas pessoas, então acho que tem muita gente entrando, tem muita gente boa que estuda, tem gente que conhece de todas as montanhas russas do mundo, né? Tem vários novos entrantes aí no mercado de parques que são conhecedores, estudiosos, assim. E eu aprendo com eles também a parte de cenografia, de referências, de equipamentos e de montanhas russas do mundo. É isso, acho que tem que se interessar, né? Assim, eu gosto de duas coisas, de parque e do Corinthians, assim, né? Tirando a família, lógico. Mas, assim, tirando a família, esposa, filhos, pais, né? Parque e Corinthians. Quando você tem interesse, né, no assunto, você vai atrás, né? Então, tem que ir atrás, tem que buscar. Legal. Obrigada por ter topado entrar nesse papo com a gente. Foi para a gente um privilégio ter você aqui, uma honra. Espero que a gente se tope aí no próximo Parque do Patati, ou no próximo programa de televisão, ou no próximo circo, ou na próxima campanha temática, ou whatever que seja, ou juntos na Disney, na próxima IAPA, onde seja. É sempre um prazer estar com você, independente da ocasião, viu? Obrigada de verdade. É isso aí, obrigada. Até a próxima. Tomara que a gente troque mais ideia aí durante e pós-pandemia também. Né? Eu que agradeço o convite, deixo aí sucesso para vocês com a Escola de Truques, adorei o nome, Escola de Truques, né? Adorei o nome, parabéns, sucesso para vocês duas, para o André. Estou torcendo aqui por vocês e foi um grande prazer, gostei muito. Obrigada. Espero que o pessoal goste também. Vai gostar, com certeza. Até a próxima.
Até a próxima. A gente se vê em algum parque por aí, né? Exato. Com certeza.